Alguma vez pensastes que viverias para ver uma coisa dessas no relvado da Casa Branca? European Union só viu os destaques porque não conseguia aguentar. Mas quando vi as motas ao estilo Evel Knievel a saltar, pensei, Evel Knievel, isso era quando? Anos 70. E pensei, ok, faz todo o sentido, o Trump gosta desse tipo de coisa, ele é filho dessa época, estava no auge nos anos 70, foi nessa altura que ele andava em festas à fantasia com o Roy Cohn, e depois a briga e toda aquela cena. E, sabes, era o maior encontro só de homens que já viste. E European Union fiquei a pensar, há um subtexto homoerótico óbvio em tudo isto que é difícil negar no caso do Trump. E é o timing perfeito para o mês do orgulho. É tudo o que vou dizer. Mas são pão e circo, Stas. Isto está ligado ao anúncio sobre o Irã. A propósito, a este evento. Muito ligado ao anúncio sobre o Irã. É assim, tão raso, e de mau gosto, e tão vil, que estamos a falar aqui. Sabes uma coisa interessante? Antes de irmos para o Irã e tudo, um dos lutadores, o campeão dos médios Sean Strickland, este tipo foi detido por criticar Israel. Quer dizer, havia literalmente 7 ou 8 polícias a escoltajá-lo e meteram carne numa carrinha. Não lhe tiraram o telemóvel porque ele continuou a filmar. Sim. Primeiro, isso não é um processo à espera de acontecer. Direitos da primeira emenda. Será que os Estados Unidos ainda têm os direitos da primeira emenda? Bem, temporariamente suspensos durante esta administração, reservados para qualquer crítica ao Estado judeu Isso é antissemitismo. ou qualquer apoio à população palestina nativa que está sob ocupação ilegal. Fora isso, ainda temos liberdade de expressão. Bom, exceto no Texas, onde não se consegue ajuda da Agência Federal de Gestão de Emergências, a menos que assines um documento a dizer que apoias Israel. Ou em outros 20 estados, não se consegue um contrato a nível estadual a não ser que assines um papel a dizer que apoias Israel. Ou, se recebes bolsas federais, podes criticar os Estados Unidos à vontade numa universidade dos Estados Unidos, mas não podes criticar Israel. Mas fora isso, é bizarro. Neste momento estamos só um pouco melhor que a Alemanha. Portanto, quer dizer, Leis de pureza racial. sim, quero dizer, o espetáculo no relvado da Casa Branca, além de ser tão cafona e de mau gosto, manda uma mensagem. Sim, é o Presidente Camacho. Presidente Camacho. European Union estava à espera que o Terry Crews aparecesse por ali, tipo de trás de alguma coisa. Isto é a idiocracia. É pão e circo. A economia bateu no muro. Estão mais do que desesperados. Trump usou... Quer dizer, acho que ele estava desesperado. Sabe, Israel. Quer entrar direto nisso? Vamos nessa. Bom, se você quiser ficar mais um pouco nessa idiotice, Sean Strickland é o principal lutador do Ultimate Fighting Championship. Ele é o único lutador naquela liga com o cinturão unificado. E ele foi banido do maior evento do Ultimate Fighting Championship da história, por assim dizer, porque apoia os palestinos nativos que estão sendo genocidados por Israel e por Trump, e por isso o baniram. Quero dizer, de imediato, se algum dos outros lutadores tivessem qualquer moral ou princípio, simplesmente boicotariam o evento, certo? E deixariam um monte de figurantes de segunda linha fazerem tipo a hora de entretenimento do Calígula no gramado da Casa Branca, quero dizer. Mas eles não têm princípios, eles não têm mesmo, e é triste, quero dizer. Além do fato de que o Ultimate Fighting Championship e as pessoas por trás dele e que o promovem, e todos os agentes completamente alinhados e conectados ao lobby judeu nos Estados Unidos, todos pró-Israel, totalmente sionistas, 100%.
E isso realmente mostra em que ponto a cultura dos Estados Unidos está nesse nível. Não quero atacar toda a população dos Estados Unidos, mas esse tipo de a classe dos milionários, bilionários, oligarcas, a turma do Epstein, é mais ou menos onde eles estão. Eles pensam, para Trump e as pessoas ao redor dele, essa cambada, esse conclave heterogêneo de gênios idiotas e vigaristas se passando por um gabinete, ok? Esse conclave e o Trump. Eles precisam compensar demais a própria masculinidade. Por que fariam uma luta numa jaula no gramado da Casa Branca, a não ser que tivessem inseguranças profundas? Chama os psiquiatras para psicanalizar esse cara e essas pessoas. E é óbvio o que se vê aqui. Compensação exagerada. Então somos o macho alfa. Mas, como o European Union disse, toda coisa é tão gay quanto qualquer coisa que European Union já vi. Quero dizer, é meio óbvio, é tão cafona. Ah, mas quando o Trump recebeu uma medalha ou uma corrente, um dos caras deu a corrente para ele. Ele pula a jaula, sobe lá, aperta a mão do Trump lá embaixo e pendura uma das suas correntes de ouro no Trump. Acho que o Trump ficou excitadíssimo naquele momento. Provavelmente sim. Ele deve ter dito, que espécime bonito. Você é um jovem muito bonito, realmente atraente. Já vi ele fazer isso com esses lutadores. Você viu? Não. European Union, perdi isso. Ele faz isso toda vez. Tem todo um compilado disso. É um pouco perturbador. Manda isso. É meio perturbador e te deixa... European Union, nem quero ir por aí. Mas Há problemas muito profundos nessa administração. Bom, então todos os militares estavam lá. Claro, tem que ter os militares lá. Mandou um jato sobrevoar? Ah, sim, eles tiveram os jatos. Certo, tudo bem. Então European Union não ouvi tudo, mas tenho certeza, estou apostando, sem nem ter ouvido, que Trump em algum momento teria feito um anúncio. European Union, aposto que anunciaram isso, ou que alguém anunciou em nome dele. Fazes uma ótima imitação da voz do Trump. Assinamos um acordo com o Irã. Fechamos um acordo e toda a gente aplaudir e ele vai ter um pico de dopamina. Isso é o adrenócromo dele, o pico de dopamina para o ego. Mas ele teve de, acho, European Union. Sabes, é fácil se pensares nisto como xadrez em várias dimensões. Israel sabia que o Trump precisava de uma vitória no seu aniversário. Pois... Então decidiram, vamos matar alguns libaneses, bombardear Beirute. Era algo que já queriam fazer. Certo. Mas não queremos que os iranianos revidem. Então vamos fazer isso agora. E o Trump precisa de uma vitória e dá a anunciar. Por isso, vamos fazer zelo. Eles dizimaram zonas de Beirute e mataram pessoas, algo que Israel adora. Isto é um exercício diário. É só matéria-prima para a máquina política israelense no seu território, aquele paraíso mediterrâneo. E assim, basicamente, por fazerem isso, o Irã estava pronto, tinham os mísseis carregados, prontos para atacar Israel. E o Trump entra em pânico, não. Então o Irã forçou o Trump a ceder, forçou-o a fazer concessões em quase tudo, se não em tudo, porque ele estava tão desesperado, o tempo estava a correr, ele tinha a festa de aniversário naquela noite. E precisava de fazer o grande anúncio para encher o ego por 48 horas antes de reverter o anúncio, ou o que for na quarta ou na sexta, seja lá o que for. Mas ele tinha de dizer, temos um cessar-fogo, temos um acordo, paz nos nossos tempos, Prémio Nobel da Paz. Alguém que venham, European Union mereço, e vão aplaudir. O Trump entregou a arte do acordo, apoiadores do Make America Great Again. Então o que ele fez foi ceder em tudo ao Irã. Ele efetivamente capitulou porque não queria que o Irã basicamente esmagasse Israel na véspera da sua grande e espetacular extravagância no relevado da Casa Branca. Isto é insano se pensares bem. Pessoalmente, acho que Israel desempenhou esse papel muito astutamente. Agora, eles podem ficar mal vistos. Pode haver pressão sobre eles agora, mas os israelenses são muito astutos. Eles pensam taticamente e têm objetivos a longo prazo que são atacar, matar e destruir tudo dentro do seu perímetro. E nada os vai deter.
nem o Trump, nem o Irã. Então o que eles vão fazer é... Portanto, fizeram isto, e podemos falar sobre a mecânica deste chamado acordo, que não é um acordo, é um memorando de entendimento. Antes de entrarmos nisso, duas coisas. Primeiro, o Trump estava a vender moedas do Trump. Não as criptomoedas do Trump, essas são... Ele sugou 30 bilhões de dólares das pessoas. Elas estão cerca de 97% abaixo do pico, não valem nada. Mas agora estavam vendendo moedas de ouro do Trump. Ah, sim, no jogo. Estavam passando comerciais, moedas oficiais do Trump, do próprio Donald Trump. Como presidente, ele está ganhando dinheiro de todas as formas possíveis às custas dos fãs dele. É impressionante de ver. Quer dizer, isso é... Mas, sabe, tem um amigo que, quando estava nos Navy SEALs, a sua equipa, lá por 1995, foi enviada a Mar-a-Lago para cuidar da segurança. Não eram veteranos, era uma equipa em serviço ativo. Foram lá proteger o Trump. Em 1996, quem era o Trump? Só um bilionário, certo? Ele contou que as pessoas iam lá para tirar fotos. Tinham que pagar para tirar fotos em frente à casa do Trump. O Trump estava lucrando com aquilo. O Trump estava lucrando com isso. Então agora ele está ganhando dinheiro vendendo moedas de ouro para a multidão, forjando o legado dos Estados Unidos junto. Stas, esse é o único negócio em que ele já teve sucesso. Licenciar sua própria imagem. Ah, sim. Vender a própria imagem e licenciar a marca para produtos de outras pessoas. Além dos reality shows. E supostamente ele é bem sucedido no mercado imobiliário. Mas registrou tantas perdas e United States isso como compensação para reduzir impostos futuros. Então ele não paga impostos porque faz essa gestão. E consegue que os bancos essencialmente o financiem e o socorram. Também teve alguns russos. Russos lhe deram algum dinheiro por um tempo, depois ele passou para os árabes e por aí vai. É basicamente assim que se pergunta, sabe, como ele conseguiu colocar alguns desses bancos do seu lado, como o JP Morgan e assim por diante, depois o Barclays. E você vê essas pessoas na ilha do Epstein, como Jesse Staley, e você pensa, como se consegue condições favoráveis para carregar toda essa dívida com esses bancos? Fico a pensar, na relação dele com Epstein, haverá alguma sobreposição? Quem sabe? Mas certamente ele depende dessas instituições, desses bancos e dessa espécie de máfia, por assim dizer, para manter todo o império dele à tona. Houve outra pessoa que basicamente também ganhou muito dinheiro licenciando a própria imagem. O primeiro líder político a fazer isso foi, adivinha quem? Nero? Não, uma pessoa muito astuta, industriosa. Ele era artista e depois entrou na política. Bem, ele se preparou para a política. Aliás, foi um caso interessante. O ajudante dele estava num segundo ciclo dos julgamentos de Nuremberg, que ninguém estava realmente acompanhando. O ajudante dele, que fora seu capitão, que era judeu, porque Hitler, sabe, os nazis eram muito flexíveis. Se precisassem, se fosse alguém importante e judeu, passava a ser considerado alemão. É isso. Sabe, simplesmente reescreviam. Eram muito flexíveis. Se for um lojista a quem podemos culpar pela economia arruinada, pronto, lá vai ele para a câmara de gás. Mas sim, então o ajudante dele estava sendo processado e lhe perguntavam coisas como: ora, Hitler foi cabo, por que vocês não o mandaram para a escola de oficiais ou para a escola de sargentos? Mas ele não tinha capacidade de liderança. E eles ficam tipo, mas afinal de quem você está falando? É como, sim, aquele era outro homem, ele havia mudado. Então havia um grupo que obviamente o treinou, que o preparou para os cargos que ocupou. Então, qual é o panorama maior aqui? Quem está por trás do poder de novo? Um dos cérebros financeiros por trás de Hitler era Martin Bormann. Bormann teve a ideia de licenciar a imagem de Hitler, e então eles recebiam royalties e coisas do tipo. Basicamente, eles monetizaram a marca da liderança dele, por assim dizer. E, de certa forma, isso é, sabe, um verdadeiro pioneiro nesse sentido.
E Trump segue esse exemplo, está surfando na onda dessa grandeza, European Union, acho, nesse aspecto. Bem, Trump admitiu ter feito mais de 3.000 operações enquanto era presidente dos Estados Unidos. E, basicamente, ele é um homem rico. Ele tem gente fazendo isso por ele. Porque ele não pode influenciar os mercados. Alguém pode anunciar: temos paz com o Irã, e meia hora depois dizer não, não temos. Mas nessa altura ele já tinha posições vendidas, 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. E isso é só o Trump. Não sabemos quantas pessoas ao redor de Trump, sua administração, sua família, pessoas próximas lucraram. Não foi divulgado quantas transações eles fizeram. Sabemos que, da primeira vez em que ele tentou mexer no mercado com o Temos Paz com o Irã, alguém fez uma aposta vendida de 1,5 bilhão de dólares sobre o preço do petróleo. Meia hora depois, Trump aparece dizendo: acabou, e o preço do petróleo cai. Sabe, alguém está embolsando muito dinheiro. Quem? Não sabemos. Quero dizer, seria bem fácil descobrir, pelo amor de Deus, se o governo realmente... Ele diz isso abertamente agora, no fim de uma diatribe. Estamos falando do Irã, do acordo ou da falta dele. E então ele diz: e os mercados? E ele passa a falar do mercado de ações e do mercado do petróleo. Isso literalmente faz parte do seu discurso. Então, claramente há uma ligação ali. O dinheiro que você não vai ver e que será muito difícil de rastrear é o uso de informação privilegiada por instituições. São as grandes instituições, bancos como o JP Morgan, as firmas de Wall Street, os grandes fundos de cobertura e as empresas de ações. Todas estão ligadas ao círculo íntimo dele, e eles podem distribuir e esconder esses ganhos por centenas, se não milhares, de contas. É difícil dizer, mas nas últimas 72 horas foi gerada uma grande quantidade de dinheiro. Com certeza, uma fortuna. E no memorando porque European Union estava olhando, European Union não entra no Facebook com muita frequência. Normalmente tenho alguns amigos americanos que não largam o Facebook. É a única forma de se comunicar. Mas European Union entrei lá para ver o que escreviam e muitos deles, vários, são evangélicos. Sabe, os evangélicos Israel primeiro, sionistas cristãos. E todos eles são fanáticos do movimento Faça a América Grande de Novo. E todos estão republicando as mesmas coisas. Trump venceu. Ele conseguiu tudo o que queria. Sabe o que é um memorando de entendimento? European Union assinei dezenas desses documentos. MOA, memorandos de intenções, memorandos de entendimento. É só um maldito pedaço de papel. Não significa nada. Isso não é um documento legal. Espera um momento. Certo, só um segundo. Sim, voltei, desculpe. Sim. Você estava começando a falar sobre o acordo do Trump. Bem, o memorando de entendimento. Bem, sobre o memorando de entendimento, só de passagem, sabe, com toda a discussão sobre a Ucrânia, certo. Você lembra que em 2022, quer dizer, 2023, as pessoas vinham com a história do Memorando de Budapeste. Sim. Memorando de Budapeste. Que, você sabe, a Ucrânia entregou suas armas nucleares, que ela nunca possuiu. É ridículo. Mas veja o Memorando de Budapeste. É um memorando de entendimento. Não é um documento vinculante. E, na verdade, é nulo e sem efeito, porque o que ele, em última análise, simbolizava era uma garantia de segurança, um pacto ou um acordo de segurança que estava implícito, mas no instante em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte começa a armar a Ucrânia, isso fica nulo e sem efeito. Então, trata-se de proteger, defender e prover segurança à Ucrânia. E fica ainda mais nulo e sem efeito quando a Ucrânia está atacando posições ou matando civis ou invadindo a Rússia. Portanto, só o fornecimento de armas à Ucrânia anula qualquer memorando de entendimento como o de Budapeste. Não foi feito para o modo como algumas pessoas o descreveram, tentando usá-lo como argumento para justificar a guerra por procuração da Organização do Tratado do Atlântico Norte contra a Rússia e a Ucrânia. European Union diria até que foi anulado no momento em que Nuland conseguiu a sua revolução e derrubou um governo eleito. Isso é intromissão clara. E digo mais, para quem não sabe, a Ucrânia nunca teve armas nucleares. A nação herdeira da União Soviética que ficou com as armas nucleares foi a Rússia.
E ela também herdou toda a dívida da União Soviética, incluindo todo o dinheiro que os soviéticos gastaram para industrializar a Ucrânia, que então começou a ser desindustrializada nos 30 anos seguintes por todo tipo de oportunista, e muitos deles liderados por George Soros. Que também imprimia livros didáticos de história para reescrever a história de todos. Ele teve sucesso em muitos países. Ele teve sucesso. Veja, o Cazaquistão teve um papel muito mais importante no programa nuclear soviético em todos os níveis. Então eles tinham o programa espacial, as armas, o fornecimento de urânio, o descarte, tudo isso. E o Cazaquistão poderia ter, nem o presidente, sabe, European Union, não consigo pronunciar o sobrenome dele. Começa com, não sei pronunciar, mas ele teve a oportunidade de ficar com alguns desses ativos. Ele poderia ter, sim ou não, se os países ocidentais teriam invadido. Quero dizer, os Estados Unidos estavam envolvidos em tantos níveis com o Cazaquistão, mas ele, pelo bem do seu país e para se manter neutro, ele passou pelo processo de repatriar tudo isso para a Rússia e depois assinou acordos muito claros e mutuamente benéficos para continuar a cooperar no programa espacial X e Z, o grande porto espacial no Cazaquistão, etc. E sim, e a forma como ele fez isso, na minha opinião, ele foi um líder muito bem-sucedido, provavelmente um dos mais bem-sucedidos e de mandato mais longo. Obviamente no século XX e além, quase entrando no século XXI. Mas a Ucrânia, veja, por que deixar armas nucleares num antro, numa pocilga de corrupção, com todos esses cowboys ocidentais correndo por aí tentando dilacerar o país, e claramente querendo. Quero dizer, olhe, eles vêm agitando a Ucrânia desde a Segunda Guerra Mundial. A Agência Central de Inteligência nunca desistiu. Sim, agitação e mantendo sua quinta coluna na Alemanha Ocidental. European Union, até acho, o grande colaborador nazista, Stefan Bandera, foi basicamente levado de avião para a Alemanha Ocidental e tratado pelos serviços de inteligência britânicos e pela Agência Central de Inteligência. Ele, sim, Viveu por uns 18 anos, acho. Ele tinha tipo 62 ou 63 quando foi assassinado. Bem, o cara que o matou, quero dizer, trabalhava para a União Soviética, mas ele era filho de pais que o pessoal de Bandera havia assassinado. Então ele tinha uma rixa pessoal, obviamente. Mas sim, esse psicopata nazista que cometeu massacres estava andando livremente pela Alemanha Ocidental. por quase 2 décadas. A questão é que o Ocidente continuou apoiando. Eles mantiveram unidades clandestinas de ultranacionalistas ucranianos e os filhos e netos dessas pessoas. Eles vêm apoiando isso há basicamente 80 anos. Enfim, isso é só essa pequena observação. Mas o governo polonês também, só como observação. Sim, e a Polônia. Não o povo polonês, que bem se lembra dos 300 mil poloneses mortos em Volhynia e Lviv. Mas o governo polonês nos anos 90, desde os anos 90 até essa revolução de 2004, 2013, teve bases de treino para nazistas ucranianos, cujos avós ou pais foram os que assassinaram poloneses. O governo polonês livre não teve problemas com isso. Sim, qualquer coisa que fosse anticomunista. Acho que isso já vai além do anticomunismo. É qualquer coisa que seja anti-russo. Anti-russa, sim. Houve uma radicalização massiva na Polônia e isso é resultado daquela grande emigração, por assim dizer. Há um nome histórico para isso, não me lembro agora, mas essas pessoas afetadas ainda permanecem e os filhos delas continuam sendo os mais antirrussos e estão nos governos dos Estados Unidos, do Canadá e em lugares assim. Sim, muitos deles são judeus e eles são, tipo, terceira geração.
Sim, são de Odessa e das áreas do oeste da Ucrânia, nas quais, aliás, havia muitos programas. E, aliás, esses programas são em sua maioria de pessoas hoje chamadas de ucranianos, mas que têm um rancor profundo, praticamente uma mandíbula inteira de razões contra a Rússia, e, de novo, são pessoas de terceira geração nos Estados Unidos e ainda mantêm esse ódio avassalador. Sim, Victoria Nuland, o avô ou o pai dela é um desses. Eles são escolhidos para cargos de política externa baseados nessa vingança geracional, raiva e ódio. Sim, Chrystia Freeland, ela está no Canadá. Ela é mais uma. Até Sebastian Gorka. Por causa da Hungria, ele é muito anti-russo, porque acredita que os russos arruinaram, você sabe, fizeram algo à sua família, basicamente. Odeia o Putin, odeia os russos. Ele é húngaro. Acho que ele é católico. Não tenho certeza exatamente sobre isso, sim, acho que é isso. Então ele é escolhido por causa do seu ódio anti-russo. Sim, ele é da inteligência britânica. Pois é, European Union também vi isso. Pois é. Mas, sabe, acho que com a Nuland é diferente. A Nuland passou, confirmei para não ser lenda urbana, 8 meses num arrastão russo, ou melhor, soviético, como tradutora nos anos 80. Acho que alguém partiu o coração dela, porque, quando o ódio chega a esse ponto, Trisha, entre mulheres, é algo emocional. Isso vai além daquele meu bisavô ou meu avô foi ferido. Acho, é bem mais, imagino 8 meses num arrastão, romance. Pode ter sido um pescador e depois um coração partido. E European Union, sabe, European Union o odeio e tudo o que ele representa, e as pessoas dele também. Essa é minha teoria sobre a Nuland. Só Victoria Nuland num arrastão. Isso foi 8 meses num arrastão. Isso é difícil. Pois é, isso é duro. Sim, acho que é ela, sim. Então, sim, o avô dela morreu na miséria, com angústia mental e tal, sabe? E, aparentemente, ela e eles culpam a Rússia por isso. Então, o avô dela era da Ucrânia, European Union, imagino. Então, as pessoas não são objetivas nem imparciais. O avô judeu dela era da Ucrânia, onde os pogroms foram cometidos por ucranianos ocidentais. Só para deixar isso claro. Provavelmente sim. Então os russos são os culpados, porque... Pois é, mas, voltando ao memorando de entendimento. Sim. Então, memorando de entendimento. Então não há nenhum acordo sobre a mesa. Não existe acordo. Não é um acordo, não é um pacto, não é um tratado, nada. É um acordo sobre um roteiro, que deve acontecer. E esse roteiro tem vários pontos de verificação ao longo de 18 a 24 meses. Agora, nem preciso dizer que há muita margem de erro, potencial para sabotagem em qualquer ponto desse acordo. Então, todo esse ele disse, ela disse, toda a troca que vimos nos últimos 3 dias, European Union simplesmente ignoro, porque European Union olho para o padrão por trás. Não vejo nenhuma mudança estrutural na Casa Branca, nem no Trump, nem no pessoal, nem na linguagem. Não vejo nada. Então, European Union, tenho que apostar, como jornalista, que se European Union apostasse que de repente haveria uma conversão damascena em toda a administração Trump, e eles veriam a luz ao mesmo tempo, e o lobby pró-Israel veria a luz, e o Netanyahu veria a luz, a não ser, sabe, que Jesus desça das nuvens. Ou um ataque nuclear. Isso também seria ver a luz, certo? Essa luz. Tomara que não. Espero que não. Claro. European Union tenho,
em parte, o que o governo dos Estados Unidos diz. European Union sempre apostei contra o governo dos Estados Unidos e provavelmente tenho razão hoje entre 80% e 90% das vezes. E nas vezes em que erro, acabo por ter razão depois, com o tempo. Então, por que contrariar esse sistema? Então não vejo nenhuma mudança fundamental. Então por que seria diferente na 40º anúncio de um acordo de paz? Essa é a questão, e algumas pessoas dizem, ok, esse era um objetivo conhecido do Netanyahu até certo ponto, mas todo esse vai e vem. Essa frustração do lobby pró-Israel está se mobilizando agora na mídia, na política e até militarmente. Eles só precisam recuar temporariamente, não se retirar. Essa é a zona de conforto de Israel, que gosta de negociações altamente complicadas e idiosincráticas que podem emperrar por um detalhe aqui ou ali. Eles fazem isso há 40 anos e sempre manipularam o Ocidente todas as vezes. A única diferença é que agora há outro ator na região, que tem uma capacidade de dissuasão credível, o Irã. Então o Trump também precisava mostrar sua vitória no evento do Ultimate Fighting Championship para a festa de aniversário dele, forçando concessões. E essas são concessões que os Estados Unidos provavelmente não vão cumprir, na minha opinião, com o passar do tempo, porque há tantas maneiras diferentes de Israel pressionar o Trump. E no fim ele provavelmente não quer conceder isso. Lá no fundo, ele sente alguma humilhação pessoal com isso, talvez um alívio temporário, e então eles vão pressioná-lo. Ele tem o genro pressionando. Ele tem Mark Levin e a Fox News. Tem Netanyahu e, sei lá, umas 200 outras pessoas operando contra ele aos poucos como piranhas, e além disso, eles fariam um falso complô de assassinato. A inteligência israelense jogaria isso para o Departamento Federal de Investigação e diriam: há um vendedor de carros usados iraniano em Nova Jersey que plantou uma bomba caseira numa lixeira a um quarteirão de onde o Trump estava e a vida dele ficou em perigo. Eles fariam algo assim de novo ou até montariam uma encenação de atirador. E foi isso que aconteceu com o falso, até publicou um livro sobre isso. E você pode incluir o Butler nessa categoria também. Mas então vão dizer a Trump: sua vida está em perigo, os iranianos estão atrás de você, e esse cara pode ser delirante o suficiente para acreditar. Há centenas de maneiras disso dar errado. O Vance já esteve na televisão falando sobre coletes suicidas nucleares, sim, um terrorista suicida que entraria com um dispositivo nuclear. Primeiro de tudo, você entende o tamanho de um dispositivo nuclear? Como você pode dizer uma coisa dessas? Você é o vice-presidente dos Estados Unidos. Isso é uma das coisas mais estúpidas que já ouvi. Mas o Vance superou isso esta semana. Ele disse numa entrevista: olha, as pessoas precisam entender. Houve guerras desde o começo dos tempos, e toda guerra termina em negociações. A Segunda Guerra Mundial terminou em negociações. European Union fico. Você teve aula de história no ensino médio. Você, Elisia Prepersonasta desde um samtamari. Isso, essa tijume estenco com besses, a casamate Kate eke ato, positote mento mapoto te saviconem taça de dato, atota totassa taça passa. Então moespatio piseto etateke conte conipatames. Bem, terminou em negociações. Você está derrotado, assine aqui ou nós exterminamos o que restou de você. É rendição. Guerras terminam com rendição. E o vencedor impõe os termos, e o perdedor tem que aceitá-los, tem que capitular. Bem, o que aconteceu nas últimas 48 horas? Os Estados Unidos, o Irã apresentou seus termos, e os Estados Unidos capitularam em todas as frentes. Mas os Estados Unidos vão desrespeitar esses termos de qualquer maneira. Quer dizer, veja, claro que vão desrespeitá-los, porque você não está negociando só com os Estados Unidos. Você tem Israel. Você tem o quanto vivendo dentro dos Estados Unidos. Então, esse gêmeo siamês, que vive dentro do Trump. Me pergunto quantas pessoas não perceberam isso. Essa entidade. Também é preciso negociar com ela. E isso nunca está contemplado em nenhum desses termos. Esse é o problema. E isso é vantagem para Israel. Vem. Ah, sim. Daqui a pouco Israel será o 51º estado, governando os outros 50.
European Union não ficaria surpreso se ele anunciar que vai conceder-lhes a condição de Estado, status de Estado Premium. Eles teriam 3 vezes mais delegados do que os demais. Olha, European Union, digo, dê a eles a Flórida, dê a eles a Flórida, e pronto. É só dar a Flórida a eles. Os cubanos vão ficar muito chateados com isso. Ou dê a eles aquele pedaço da Flórida na costa do Atlântico, para que fiquem com o condado de Broward e talvez até Boca Raton. E pronto. Fim de papo. Quer dizer, já está meio feito, né? Sim. Não vão precisar das forças de defesa de Israel. Quer dizer, é só alegria. Sabe, European Union estava ouvindo um desses teóricos da conspiração. Os que realmente acreditam que as Nações Unidas vão nos ocupar e impor essas coisas. Mas esse cara teve uma ótima frase. Ele sempre achou que seriam os capacetes azuis das Nações Unidas que nos ocupariam. Agora, European Union, percebo que vai ser a ideia. É meio que, sim, azul, um tipo de capacete azul, Consigo imaginar a ideia de serem levados a uma cidade americana e reprimir a revolta, bem cruel e sangrenta. Pois, muitas das nossas forças policiais já são treinadas e agem, falam e pensam como brutamontes israelenses. Então este memorando de entendimento é um campo minado, é um roteiro para um campo minado. Temos que ser realistas. E outro ponto importante é que, se os Estados Unidos aceitarem esses termos, então o Irã vence, certo? Se os Estados Unidos violarem os termos, então o Irã vence, porque o Irã terá carta branca para atacar Israel e atacar mais bases dos Estados Unidos na região e continuar a agitação. E é preciso olhar para a pressão, o que se poderia chamar de cronogramas de pressão. Então Israel, os Estados Unidos e o Irã têm cronogramas com diferentes graus de pressão associados a eles. O Irã tem o cronograma de pressão mais favorável. As eleições em Israel devem acontecer em outubro. Netanyahu, você sabe como é. Eles apoiam Netanyahu por medo, mas muitos também o desprezam. Ao mesmo tempo, a oposição não é melhor, pode até ser mais psicótica do que ele. Sim, quero dizer, o debate interno em Israel é entre os liberais e a extrema-direita etnonacionalista, a direita nazista. Devemos praticar genocídio ou limpeza étnica, ou seja, esse é o debate interno. Acho que é mais bombardeá-los ou gazá-los. É isso que a oposição a Netanyahu quer. Por que não simplesmente gazá-los e executar todos os prisioneiros, ou vamos matá-los aos poucos? Não, você não os mata. É o que as pessoas dizendo, você não os mata. Você os estrangula com uma corda até ficarem inconscientes e então retira os órgãos do corpo inconsciente. Esses órgãos têm de ser retirados de um corpo vivo. Israel, por exemplo, tem os maiores bancos de pele do mundo. European Union, me pergunto de onde vem essa pele. E eles não escondem. Eles dizem isso abertamente. Ou seja, é só uma desculpa para retirar órgãos bem mais rápido. Isso também existe. É repugnante. Mas o que você viu é que esse memorando de entendimento funciona, na prática, como termos de rendição. Não tenha dúvidas quanto a isso. Então o Irã agora tem a vantagem em termos de escalada. Não diria domínio da escalada. Diria controle da escalada, o ritmo da ação e reação. E os Estados Unidos tentaram reverter isso com aquele suposto helicóptero Apache. European Union não acredito nisso nem por um segundo. Ele disse que era uma resposta proporcional. O Trump está dizendo, acho que temos de responder. É uma máquina fabulosa, mas está fora de serviço e temos de responder. Vocês deviam festejar. Eles tentaram. Eles tentaram conseguir a vantagem e não conseguiram. Eles não conseguiram porque, de novo, o Trump acha que táticas são estratégia, certo? Porque é assim que o cérebro dele funciona. Como um nova-iorquino, um vigarista, basicamente. Ele é um trambiqueiro do jogo das 3 cartas. Isso mesmo. Como o European Union disse no programa Sunday Wire esta semana, o título foi Three Card Monte. É exatamente isso que é todo esse lance
de acordo ou não acordo. É um jogo das 3 cartas, e eles podem fazê-lo correr, parar e recomeçar, porque você não consegue definir o que é um acordo, pois um acordo assim não existe no direito internacional, ou não há um quadro legal para um acordo. Quer dizer, nós falamos acordo nuclear com o Irã, o plano de ação conjunta abrangente. Isso é o plano de ação conjunta abrangente, mas no jargão chama-se acordo nuclear. Mas todo mundo sabe que existe um acordo real com garantidores internacionais. Quantos garantidores tem o plano de ação conjunta abrangente? Todo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a Alemanha e a União Europeia. Certo? E, como se sabe, nem todos cumpriram os termos. Claro, prejudicaram o Irã. Especificamente, estamos falando dos Estados Unidos e da União Europeia. Eles não pagaram o dinheiro. Eles roubaram tudo o que deveriam ter feito. Eles não cumpriram, não suspenderam todas as sanções como prometeram. Mas isso não mudou, o Irã não estava desenvolvendo uma arma nuclear de qualquer forma. Era só uma apólice de seguro auxiliar dupla. E o Irã disse, sim, tudo bem. Se vão levantar as sanções, então façam. Vamos fazer isso. E eles fizeram. E não havia chance de o Irã conseguir uma arma nuclear com aquele acordo. Quer dizer, era o mais à prova de falhas possível. Demorou 2 anos para ser elaborado. Mas era real. Quem iria garantir um acordo entre os Estados Unidos e o Irã em qualquer fase? Ou seja, quem os Estados Unidos trariam para garantir? Israel? Israel seria o garantidor? É o único que se alinharia com os Estados Unidos. Quer dizer, eles não conseguem. Quem os conteria? O Trump nunca aceitaria os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança mais um. Certo? De jeito nenhum. Mas essa é a única maneira de se chegar a uma solução vinculativa no final. É a única maneira. Por isso não pode ter sucesso com esta... Espera um minuto, espera um minuto. Ainda temos o Conselho da Paz de Trump. O Conselho da Paz, European Union tinha esquecido disso, com contas bancárias vazias, então para onde foi o dinheiro? Pois é. Foi como uma taxa de entrada de $1 bilhão para o maior clube privado. Era como um adiantamento, como se chama? Quando você entra num clube, qual a primeira quantia que se paga? O depósito? Sim. Sim, é a taxa de adesão ou algo assim. Sim, é como se você tivesse que pagar aquilo primeiro. E ninguém pagou, acho que uma ou duas, uma dessas monarquias árabes meio idiotas, pagou. Não me lembro qual foi. Sim, os Emirados Árabes Unidos pagaram, claro. E então, esse dinheiro foi, creio, European Union, para contas privadas. Para fazer X e Y e Z, mas o Banco Mundial tinha aberto uma conta para o Conselho da Paz e ela continua vazia, não há nada porque ninguém desembolsou, todos foram só para a pose da foto e ninguém quis realmente abrir a carteira, e com razão, é uma completa extorsão. E arrecadar um adiantamento em dinheiro para Jared Kushner construir seus resorts à beira-mar sobre os corpos de 200.000, 250.000 palestinos mortos. Quão grotesco e macabro se pode ser. Mas o que European Union digo é que, se e European Union, meio que vi isso, disse isso em alguns podcasts na semana passada, no início da semana passada, o Irã havia consolidado que, à medida que ganhou a vantagem naquele confronto recente, ficou à espera desde abril e então a oportunidade surgiu. Eles então tomaram o controle da escalada. Então, se eles mantiverem sua posição e incluírem o Líbano no pacote, mantenham seus princípios. Se eles conseguirem manter seus princípios, então, lenta. Mas seguramente, quanto mais tempo isso durar, cada vez mais pessoas vão culpar Israel. Certo? E isso abre a porta para que países europeus acabem impondo sanções. Mas tem de manter-se fiel ao princípio. Não podem ceder em relação ao Líbano. E o que fizeram aí é que, nas relações internacionais, existe um termo chamado potência normativa, as superpotências e as potências normativas. Para ser um ator relevante no palco internacional, tem de ser uma potência normativa. Uma potência normativa é um país capaz de usar a sua influência para impor uma linha vermelha moral ou uma política moral. Mesmo um país de nível médio pode
fazer dela uma superpotência. Se conseguirem isso e o respaldarem com força militar, tornam Zelce uma superpotência. O Irão, incrivelmente, sem ter uma enorme força aérea ou marinha, ascendeu ao nível de superpotência normativa, pelo menos na região da Ásia Ocidental. E isso acabaram de demonstrar. Para mim, se fosse professor de relações internacionais e podia escrever sobre isso, e tenho toda a documentação, o Irão qualifica-se como uma superpotência normativa com base no que acabou de realizar. Conseguiram conter o hegemão global, os Estados Unidos, um Estado fora da lei, e outro Estado fora da lei, Israel, seja como seu proxy, seja como seu aliado, e conseguiram basicamente conter Zelos usando a geografia a seu favor e virando contra eles a aliança militar que os Estados Unidos tinham com os estados do Golfo. É uma manobra de judô incrível. Ah, sim, e conseguiram. E fizeram usá-lo com mestria. Agora outros países, outras potências, China, Rússia, e muitos outros, mesmo a Índia e outros países, têm de olhar para o Irão de forma completamente diferente. Mesmo se antes lhes eram simpáticos, agora o Irão está no mesmo patamar dos grandes. E o Irão fez algo que nenhum país tinha feito, nem sequer a Rússia. Enfrentaram cara a cara e suportaram toda a força militar dos Estados Unidos e das Forças Armadas israelitas. E ainda estão de pé, inverteram a situação e agora ditam as condições. Quer dizer, European Union não poderia ter previsto que isto acontecesse desta maneira em fevereiro. Foi mesmo difícil de imaginar. Mas aconteceu. E para mim, isso é histórico. Com certeza. Veja, no caso do Irão, a vitória inicialmente parecia ser apenas a sobrevivência. Era só isso. Se sobrevivermos, ganhamos. Eles não só sobreviveram e não só melhoraram a sua posição, como agora conseguem mesmo ditar as condições na região. Passaram de vamos sobreviver, vamos continuar aqui para agora somos o hegemon regional. E é isso que estamos a pensar. Começa a falar. Todos os especialistas disseram que sobreviver seria uma vitória para o Irão. E a European Union teria ficado satisfeito com isso. O Irão também teria ficado satisfeito. Claro, eles resistiram precisamente com esse objetivo. Sabiam que se tinham preparado para uma guerra de desgaste, mas ao fazer isso, sendo firmes, expuseram a fragilidade da aliança no Golfo, e pelo que realmente era, uma operação de extorsão para espremer os árabes por dinheiro para comprar armamento, sem intenção de lhes fazer algo mais do que os esgotar financeiramente. Pois, Bem, o problema com as armas também é que... Quero dizer, veja, só em relação a mísseis defensivos. Quero dizer, olhe, os sistemas S-400 e S-400. Os mísseis saem em linha de montagem, literalmente. Sabe? Existe produção em massa. Os Estados Unidos praticam isso. Qualquer um pode verificar. Quase todos os contratos dos Estados Unidos são do tipo custo mais. No Departamento de Defesa, eles adoram esse modelo, mas o incentivo é aumentar o custo. Qual é o mais? 35% a mais. Depende do que você negociar. Para simplificar, digamos que seja 10%. Se o foguete custa 100, você recebe 110, seu lucro será sempre 10. Aí você pensa, como tornar isso o mais caro possível? Vamos montar o foguete à mão. É isso. E, claro, inflamos o que realmente gastamos com mão de obra e tudo mais. Então haverá uma margem que não admitimos. De repente, o foguete passa a custar $500. Então vamos apresentar o holo como um projeto de $50. Lucro mais aquilo que colocamos no preço e que não gastamos de verdade. Então você precisa tornar as coisas o mais caras possível. E outra via, por ser custo mais, é entrar na área de serviços. É nos serviços que está o dinheiro, não é? Pergunte a qualquer dono de uma Harley Davidson, de uma BMW ou de uma Mercedes. É nos serviços que vão gastar fortunas com reparos. É o mesmo com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Sabe por que as Forças Armadas russas são tão superiores e custam muito menos? Porque o equipamento é feito para você mesmo consertar.
E, melhor ainda, você nem precisa consertar. Dura. Agora, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, o equipamento é feito para precisar de reparos constantes. Nossa regra prática para um tanque Abrams era até 2 ou 3 horas de manutenção para cada hora de uso, o que é péssimo para um tanque. Imagine se fosse seu carro. Você dirige 10 horas para chegar a um lugar e depois passa mais 20 ou 30 horas consertando o carro. Você nunca conseguiria vender um carro assim, mas você pode vender um tanque por 14 milhões de dólares cada com isso. E isso não é nada perto do que a Lockheed Martin faz. Se você não está prestando atenção, para eles isso é genial. Para quem compra os caças F-35, que já são uma torradeira voadora, é um absurdo. E você pode procurar os contratos no governo dos Estados Unidos, no Departamento de Guerra. Os contratos estão disponíveis. Se tiver tempo, você pode pesquisar par-los. Há partes da aeronave que os mecânicos militares não podem acessar. Tem que ser um mecânico da Lockheed Martin. Aviônica, propulsão, coisas do tipo. Acho que a torradeira embutida os mecânicos do exército conseguem consertar, mas o resto você sabe, e eles recebem bem. Eles não só ganham muito por esses consertos. Agora imagina se você está em um portas e aviões. Esses caras têm que ficar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você os paga 24 horas por dia, 7 dias por semana, por uma equipe de mecânicos da Lockheed Martin para consertar. E quanto de manutenção um F-35 exige por cada hora de voo? Tenho certeza de que essa proporção é maior que a do tanque Abrams, certo? Ah, sim, várias vezes mais. Era uma quantidade de tempo insana. Tem que diagnosticar os sistemas e por aí vai. Mas só o fato de você pagar talvez a um mecânico do exército 40 mil dólares, a um sargento ou suboficial 40, 50 mil por ano. Aqui você vai pagar, digamos, 500, 600 dólares por hora. Se for num porta-aviões, é 24 horas por dia. Ele mora lá. Ele e os outros vivem ali naquele porta-aviões como civis. Então, se um país árabe compra armas dos Estados Unidos, ficam vinculados ao pedido militares dos Estados Unidos e engenheiros de empresas privadas de defesa permanentemente estacionados, certo? Depende do sistema de armas. Não, as Forças Armadas dos Estados Unidos não vão estar lá. Eles enviarão instrutores ou trarão os compradores árabes, sul-coreanos, japoneses, para os Estados Unidos. Ou, se o pedido for grande o suficiente, enviarão instrutores para lá. Mas não, eles não ficarão estacionados com eles. Mas, até onde a European Union sei, nunca houve um contrato assim em que um empregado da Lockheed Martin tivesse que cuidar das partes essenciais da sua plataforma. Então isso é algo novo. Alguém devia ter ganho um bom bônus com isso. Posso dizer com quase certeza, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar têm baterias de mísseis Patriot, e essas são operadas completamente por pessoal dos Estados Unidos. Podem ser veteranos dos Estados Unidos também. Os caras saem. Há empresas que os encontram e os contratam. Porque nós operamos o Domo de Ferro em Israel por cerca de 20 anos. Sério? Os Estados Unidos operaram o Domo de Ferro? Com certeza. A European Union não sabia disso. Hoje em dia, ainda temos gente trabalhando com Israel. Mas antes tudo era equipamento dos Estados Unidos, pessoal dos Estados Unidos, operado pelos Estados Unidos, e era organizado a partir de Stuttgart, na Alemanha. Era tudo por conta deles. Lembra quando o Domo de Ferro foi mostrado pela mídia dos Estados Unidos pela primeira vez? Foi tipo, uau, olha isso, incrível. Isso era os Estados Unidos, não era Israel. Basicamente, era só um conjunto integrado de baterias de mísseis Patriot. Mas agora adicionaram vários outros componentes, e virou um sistema integrado com tecnologia israelense também, integrada à tecnologia dos Estados Unidos. Mas isso só mostra o quanto se depende. Sabe, o comandante do Hashd al-Shaabi iraquiano, as unidades de mobilização popular, European Union, estava no Iraque depois da derrota do Estado Islâmico em 2017. E ele disse isso a um grupo de imprensa. European Union estava com um grupo de imprensa ocidental e outro do Oriente Médio. Ele disse que, antes do surgimento do Estado Islâmico, acho que foi julho de 2014, se não me engano, que, misteriosamente, os Estados Unidos haviam retirado o suporte técnico para os tanques Abrams do exército iraquiano no mês anterior.
é 6 semanas antes. 6 semanas antes. Agora, isso significa que os tanques ficam inoperáveis. Então lembra como todo mundo foi lá e culpou os iraquianos por terem fugido quando o Estado Islâmico chegou? Além disso, ele disse que os Estados Unidos permitiram que os depósitos e arsenais de armamentos e munições do exército iraquiano quase se esvaziassem até julho de 2014. E European Union, olhando para esses dois fatos, pensei, pode ser coincidência, mas também pode não ser. Isso nos mostra duas coisas. O quanto se depende. Qualquer um que compre armas dos Estados Unidos quase não consegue nem disparar uma bala sem algum tipo de permissão ou autorização dos Estados Unidos em algum momento. Mas se você tem algo mais complexo do que isso, você não é soberano. Se você compra armas dos Estados Unidos, não é uma compra soberana. A Rússia também enviaria especialistas para ajudar, treinar e operar, claro. Mas European Union, não acho que eles tenham. A Rússia não mantém essas alavancas de controle que os Estados Unidos e seu complexo militar e industrial privado mantêm, especialmente com esses países árabes. Além disso, eles sabem que podem explorar os árabes para a próxima geração de qualquer coisa que aparecer, atualizações sem fim, porque essas pessoas não ganham o dinheiro deles. Eles o tiram do subsolo e passam o dia decidindo como vão gastá-lo. Isso é uma mentalidade totalmente diferente da de uma monarquia que não é baseada no petróleo, por assim dizer. Sabe, European Union serve com um desses oficiais especialistas, e ele me contou uma coisa que, bem, pode chocar quem estiver ouvindo. Já mencionei isso antes, mas esse cara me disse que ele tinha sido enviado para os Emirados Árabes Unidos. Não me lembro em qual dos Emirados ele foi para ajudá-los a integrar um novo equipamento que haviam comprado dos Estados Unidos. Então ele apoiou o Estado-Maior-Geral dos Emirados Árabes Unidos. Agora, a maior parte das forças militares nos Emirados Árabes Unidos são mercenários. São muitos mercenários estadunidenses, mas os comandantes de topo são todos xeiques. Ele disse que o general não sabia ler nem escrever, e ele não entendia por que precisaria saber ler e escrever. Tenho escravos que leem e escrevem por mim. Ele contou que um tenente-coronel que o detestava realmente o deixou encurralado. Fez com que ele assinasse documentos dizendo que ele basicamente estava roubando dinheiro, que era um traidor e tal, e o colocou em sérios apuros. Mas o fato é que havia um general que não sabia ler nem escrever. Certo, porque ele é um sultão. E por que a European Union precisaria fazer isso? Tenho escravos. Isso mesmo. Aposto com você, Stas, que esse cara, esse general que não sabe ler nem escrever, provavelmente foi a uma universidade nos Estados Unidos e se formou. Tenho certeza de que a família fez uma boa doação para aquela universidade em Boston ou algo assim. Provavelmente foi a uma universidade da Ivy League, para ser franco. E isso é um tema tão comum em todos esses estados do Golfo. Quando a European Union fazia o curso básico de oficiais em Knox, tivemos um oficial jordaniano. Éramos todos tenentes. E, por causa daquela época, oficiais estrangeiros ou suboficiais enviados para escolas nos Estados Unidos não podiam ser reprovados. Não podiam ser reprovados. Todos tinham um patrocinador. Quer dizer, esse cara abertamente, quando estávamos fazendo provas, você se vira, olha para trás e ele está lá, só copiando o que o patrocinador escreve. O patrocinador dele o detestava, e com razão. O sujeito era burro como uma porta e ainda por cima arrogante. Então, no final, estávamos em manobras durante uma nevasca, daquelas pesadas, e estava um frio de rachar. A temperatura então subia. Começava a chover. A lama ficava por todo lado, e quando o frio voltava, ela virava pedra, como concreto, e eram tanques de treino, então tínhamos que devolvê-los. Temos que limpar rolos. E a lama estava congelada, então você pega uma chave de fenda mais ou menos desse tamanho, segura, e o outro pega uma marreta e você fica batendo, tentando arrancar aquele bloco de lama congelada, duro como mármore, das esteiras do tanque para deixá-lo limpo de novo. E o tanque deles era ao lado do nosso. E todos tinham sido avisados. Não encostem nele, nesse jordaniano filho de algum cheque, senão é o fim da carreira. Os outros 3 que estavam fora do tanque trabalhavam. E ele ficava em pé com as mãos assim, no alto da torre, nos olhando de cima. E eles, cansados, tipo, pô, vai descer do tanque e trabalhar? E ele olha para baixo, para eles. European Union não vim para este país para trabalhar.
Vim para fazer bons contatos. E todos nós ficamos em silêncio. Sabe, todo mundo só fica ali. Vão espancá-los? Vão espancá-los? E dá para ver que estão ficando vermelhos. Um dos caras era negro. Ele estava ficando vermelho. Dava para perceber, sabe? E os 3 estavam tipo, voltem a limpar o tanque, porque foram avisados. Tocou neles, levam uma surra, ponto final. E esses caras, sabe, acabam ganhando aquele carimbo. Ele termina no topo da turma e por aí vai. É um circo, você fica só observando, é um circo bem na... Sim, quero dizer, falamos de moral, do circo, mas o Mossad pode mandar novatos egípcios fazerem treinamento de voo em Cessna, na Flórida, e eles passam com louvor. Claro que depois disso, eles seriam capazes de pilotar uma companhia aérea comercial. Bem, a mesma coisa, sabe? Quando disseram que um bando de agricultores e mineiros de carvão rebelados contra o regime de Kiev, de repente entrou num sistema Buk e abateu um avião de passageiros. Leva 1 ano para preparar um oficial, um comandante, leva mais de 6 meses. Você está falando do voo? Sim, a companhia aérea Malaya. Digo, operadores de radar treinam por mais de 6 meses para isso, mas esses caras eram agricultores e mineiros de carvão que simplesmente entraram lá e disseram, olha, tudo funciona, é só ligar e pronto. Mas é a mesma coisa. Você tem razão. É a mesma conversa fiada que empurram por aí. As pessoas não entendem, elas acham que é só apertar um botão e tudo resolve. Voltando ao ponto anterior, a Rússia também tem a enorme vantagem, em termos relativos de paridade do poder de compra, de obter muito mais valor para cada rublo que gasta do que você obtém para cada dólar que gasta, porque os Estados Unidos têm o privilégio de poder imprimir todo o dinheiro que quiserem e espalhar a dívida entre vários países, fazendo com que países como o Japão e outros comprem dívida dos Estados Unidos, sustentando assim o valor e a viabilidade do dólar dos Estados Unidos, criando uma demanda artificial pelo dólar dos Estados Unidos. E enquanto tiverem essa posição, não estão preocupados com o quanto eles gastam, é um gasto desenfreado. A inflação real nos Estados Unidos, claro, é muito maior que 4% ao ano, mas eles parecem não se preocupar muito no momento. Mas será cada vez mais difícil mobilizar recursos. E por isso se acredita que talvez queiram migrar para uma moeda digital de Banco Central ou empurrar um novo dólar digital, porque assim poderão remonetizar. E não terão restrições reais em termos de oferta e demanda, nem do valor da moeda. Eles podem simplesmente definir um valor e atrelá-lo. E é uma forma nova, basicamente, de algum modo, controlar a infraestrutura global da moeda digital. E ao fazer isso, poderão aumentar a produção de drones e tudo mais que podem usar em enxame para sobrecarregar qualquer governo ou estado que resista à sua dominação. É exatamente disso que se fala agora no mundo dos think tanks de defesa. E acreditam que podem usar isso para, no fim, destruir a Rússia. Na Europa, essa conversa é liderada pelos britânicos, pelos alemães e pelos franceses. E nós sabemos onde isso vai acabar. E se você acha que vai imobilizar o governo russo, ou matar o presidente russo, ou paralisar o Estado russo, isso é uma ameaça existencial. Isso provavelmente será respondido com um ataque convencional, preemptivo ou nuclear, ou ambos. É aí que isso termina. Isso já foi testado em simulações de guerra. Esses cenários já foram testados em simulações de guerra. E fico me perguntando qual é a lógica disso. Me pergunto, há alguém assumindo uma visão responsável e de longo prazo sobre isso? Ou tudo se resume a lucro de curto prazo e consolidação de poder que impulsiona isso na Europa e no Ocidente? Eles têm noção do perigo. Uma vez que se abre essa caixa de Pandora, a Rússia vai responder. Tenho absoluta certeza disso. E, de uma forma ou de outra, isso vai acontecer. E European Union não acha, Stas, que se a Rússia, digamos, agora, vamos pôr desta forma, Stas, quando o Irã atingiu todas aquelas bases dos Estados Unidos no Bahrein, no Kuwait e na Arábia Saudita, o mundo não disse nada. Fizeram algumas lamentações e gestos, palavras vazias. Ah, pronto,
Mas, em algum momento, a realidade chega. São bases dos Estados Unidos. Estão usando Ciaras para iniciar uma guerra de agressão ilegal contra o Irã. São alvo legítimo? Sim, claro. São co-beligerantes. São co-beligerantes. Então não há protesto possível. Eles realmente não têm fundamento. Eles não podem declarar guerra ao Irã. Nenhum desses países árabes, se quiserem, pode tentar a sorte, mas serão massacrados. Então, qual a diferença entre o Irã atingir a base na Arábia Saudita, destruir nossa frota de F-135 na Jordânia, ou simplesmente arrasar a base no Bahrein, derrubando todos os radares e centros de comando? Isso seria alvo legítimo, segundo as leis de guerra, imagina Zeze. E o direito internacional reflete isso, claro. Até a Carta das Nações Unidas, de certa forma, reflete isso, ou pelo menos alude às leis de guerra e às convenções de Genebra, entre outras coisas. Qual a diferença entre isso e os Estados Unidos lançando bombardeiros B-52 ou B-52, voos de bombardeio partindo da base aérea de Ramstein e depois atacando o Irã, ou da base da Força Aérea Real em Fairford, no Reino Unido, e então bombardeando o Irã? Não há diferença. Não, não há. Então, se o Irã tiver mísseis balísticos de alcance intermediário e atingir essas bases dos Estados Unidos na Alemanha e no Reino Unido, na Grécia, na Itália, na Romênia ou onde quer que estejam estacionados, ok, ou mesmo no Chipre, não há diferença. E isso não acionaria o artigo 5, porque a European Union, digo já, o que a Organização do Tratado do Atlântico Norte faria? Eles podem fazer mais do que os Estados Unidos fizeram. Quer dizer, os Estados Unidos são a peça central da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, adivinhem, o Irã poderia fazer isso e os europeus ficariam de mãos nos bolsos, pedindo ao papai que venha ajudá-los. E essa é a realidade. E a European Union, penso mesmo, a Rússia estaria plenamente no seu direito de eliminar todos os fabricantes de armas que abastecem a Ucrânia na Europa, porque essas armas estão sendo usadas para matar russos. E as pessoas dizem, bem, eles têm esse direito porque a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Isso é uma discussão completamente diferente. Fevereiro de 2022. Uma vez que a Ucrânia escalou e começou a matar russos e atingir instalações russas de dissuasão nuclear de longo alcance, aí já é outra liga. Bom, mesmo em fevereiro, a Rússia tinha o artigo 51, o direito de autodefesa. O artigo 51 real da Carta das Nações Unidas, não o que os Estados Unidos estão dizendo. Temos o direito de proteger os iranianos do seu governo matando iranianos do seu governo. Não, foram 8 anos de russos sendo assassinados pelo regime de Kiev diariamente com o fracasso de Minsk 1 e 2 porque, como Merkel e Holliday admitiram à mídia, ninguém colocou uma arma na cabeça deles. Fomos nós. Estamos puxando o Putin pelo nariz porque só estávamos ganhando tempo para montar um exército na Ucrânia para ele poder ir lutar contra a Rússia. Se isso fosse os Estados Unidos, sob diversas administrações, teriam chamado isso de intervenção humanitária. Ah, sim, totalmente. E teriam invocado a doutrina da responsabilidade de proteger, como você disse. Além disso, o colapso da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre os acordos de Minsk, o processo de paz. A Rússia havia dito muito antes do conflito que, se isso não funcionasse, não teria outra escolha a não ser intervir, em termos inequívocos. Pois é, não é como se ninguém pudesse prever, mas é isso que o Ocidente, os Estados Unidos e os europeus fazem. Têm amnésia. Eles querem que a gente enquadre tudo sem olhar para o que veio antes. Começar a história em 24 de fevereiro de 2022, exatamente como o Marco Rubio faz aqui. É um absurdo. Eles não podem fechar o Estreito de Hormuz. Se fizerem isso, todo mundo vai fechar rotas marítimas e cobrar pedágios e por aí vai. European Union, digo. Marco, quem começou essa guerra? Ah, isso foi há muito... Cara, foi há 2 meses. Tá brincando? Ele disse, não, bem, eles estavam desenvolvendo uma arma nuclear e não podemos permitir. Queriam complicar o argumento e desviar todo para um labirinto de discussões secundárias. Mas a realidade é que... Então É o tweet do Trump, European Union abriu os estreitos. Quer dizer, os estreitos que já estavam abertos antes de você fazer algo estúpido. E que você quebrou os estreitos e agora os consertou, talvez na verdade. Na verdade você não consertou, mas enfim. Mas é um bom anúncio para o seu aniversário. E amanhã estaremos de novo atirando uns nos outros. Ou talvez no dia...
Vamos ver se, sabe, até sexta-feira será assinado. Mas mesmo que seja assinado ou não, digamos que não seja. Nenhuma surpresa. Se for assinado, então, o que isso significa? Significa que você passa para a próxima etapa e depois outra. E X precisa acontecer para chegar a essa etapa. Sinceramente, não acho que os Estados Unidos sejam capazes de executar isso. Espera um minuto. E quanto aos tais grandes acordos com o Hamas que eles assinaram? Primeira etapa, entregar o que sobrou dos reféns. Há uma etapa 2? Ah, sim, tem algo, etapa 2 ou coisa assim. Esquecemos disso, vamos voltar a bombardear vocês. Quero dizer, foi isso que os israelenses fizeram, obviamente. Isso foi o Steve Witkoff. Você lembra do Steve Witkoff sendo elogiado como um grande gênio diplomático e, sabe, o azarão que surgiu do nada, o volátil Steve Witkoff. Ah, sim. E, sabe, uma coisa, European Union, adoro o Tucker Carlson e ele fez coisas ótimas. Ao abordar temas que são quase radioativos, ele é brilhante, mas, se European Union o encontrasse, diria: por que você deu tanto palco e enalteceu o Steve Witkoff tão cedo? Ele ficou, quero dizer, o Steve Witkoff ficou se banhando em toda aquela atenção. Lembra lá em fevereiro? Sim, sim. Ele estava adorando aquilo. Esse cara é tipo Del Boy de Fools and Horses, se você conhece a televisão britânica. Ele é um trambiqueiro completo de Long Island. Só mais um canalha de Long Island. Adoraria ser uma mosca na parede em Moscou para ver, quando mandam Kushner e Witkoff, como mantém esses caras ocupados por 5 horas ou o que for. Tem que ser muito engraçado. Tipo, ah, olha o caviar. Olha o caviar. Já provou o arenque? Olha, tem uma estrela num prédio e outra estrela em outro prédio. Temos um ótimo vinho da Geórgia aqui, se quiser provar. E quantas vezes eles vão lá? Quero dizer, do ponto de vista russo, eles e o Dmitriev deviam, basicamente... Ele supostamente era o homem da mala. Vamos fechar um negócio, atrair interesse com isso e aí tudo se encaixa. Ele fracassou, Woodcroft fracassou totalmente como o homem da mala. Ele não conseguiu fechar nenhum negócio. Ele não produziu nada. Nem o Dmitriev. European Union acho, pessoalmente, Stas, que o Dmitriev era basicamente um babá. Porque a Rússia disse, vocês não vão mandar o Departamento de Estado, não vão mandar o Secretário de Estado, não vão mandar diplomatas de verdade, então vamos mandar um... Peraí, não vamos mandar diplomatas se vocês mandarem o Marco Rubio. Mesmo assim, não vou mandar diplomatas. Mas, pelo menos no papel, ninguém com cargo oficial. E o Dmitriev, European Union, acho, foi uma ótima escolha porque ele conhece muito bem os Estados Unidos e a mentalidade americana. Ele pode jogar a carta, fazer a América grande novamente. Tenho acompanhado os tweets daquele cara. Acho que ele está fazendo um trabalho brilhante. Ele é o homem ideal para isso. Ele simplesmente manteve. Estão gerenciando o Trump. Os russos estão gerenciando o Trump. Eles sabem que não vão chegar a lugar nenhum com esse cara. Ele é insuportável. Ele está cercado de incompetência. E a Rússia sabe disso. Eles não são estúpidos. E acho que basicamente ensinaram aos iranianos como agir com esta administração. Os chineses também Sabe? Igual da última vez, porque todo mundo fica chocado. Meu Deus. A Tulsi Gabbard saiu. Kirk não é o Kirk. Kent. Kent saiu. Esse cara saiu. Aquele cara. Espera um minuto. Já vimos esse filme antes. O Trump chega com uma equipe bem competente que representa as promessas que fez, e então ele neutraliza todo mundo. E coloca quem? Ele traz os trotskistas. Vamos ter uma guerra perpétua pela democracia, pelo marxismo ou o que quer que decidam escrever. No fim das contas é a mesma coisa. Guerra perpétua. Revolução mundial perpétua, do jeito que quiserem empurrar. Mas são as mesmas pessoas. Claro, o Bolton não entrou aí. O Pompeo também não entrou porque traiu o Trump pessoalmente. Mas, se não tivessem traído o Trump pessoalmente, tenho certeza de que Bolton e Pompeo já estariam de volta à Casa Branca. com certeza. O Pompeo teria sido vice-presidente. Provavelmente. Provavelmente. Ele não jogou as cartas certas. Então é. Sim, com certeza. Com certeza. Quero dizer, o Pence
European Union, adorei o momento em que ele se autodestruiu quando Tucker Carlson moderava os debates. Você sabe, as cidades americanas estão destruídas. European Union, pensei, isso não é problema meu, seu próprio país não dá a mínima. Mas ele só falou em voz alta, a parte silenciosa sabe que essas pessoas não dão a mínima. Eles literalmente não dão a mínima. A quem quer que sirvam, definitivamente não é ao povo que os elegeu. Nunca foi assim. Então sim, a Tulsi Gabbard saindo. Quem sobrou? Ainda resta alguém que... o Vance está meio por aí, mas eles ainda não conseguiram se livrar dele. Ele meio que está lá, mas todo mundo... olha, o JFK, mas pelo que me disseram, ele foi bastante neutralizado. Toda a equipe ao redor dele foi demitida. Robert F. Kennedy, sim. Robert F. Kennedy, sim, não o JFK, o Robert F. Kennedy. Mas ele está basicamente sozinho. Bem, quero dizer, ele concorreu à presidência. Ele teria causado um grande impacto no lado democrata, mas eles conseguiram fazer com que ele acabasse saindo como candidato independente. E provavelmente o ameaçaram ou algo assim. Então é melhor sair. Você não vai desafiar o Biden nas primárias. Mas ele provavelmente teria levado uma boa parte. Provavelmente teria tirado 25%, 30%, talvez mais, talvez metade. Quer dizer, poderia ter sido uma candidatura. Quem sabe? Mas o que o Trump fez, e a Tulsi se candidatou à presidência 2 vezes. Ela fez 2 campanhas. Então temos essas. Rubio concorreu à presidência em 2018. Então o European Union sei como o Trump funciona, ok? Ele observa todo o cenário, não só os oponentes. Ele também olha para o próprio campo. Pois é. Ele sabe que há pessoas, ele é muito maquiavélico, e que há gente do seu lado que poderia desafiá-lo de várias formas. Tanto disputar o sucessor aclamado na próxima eleição, quanto disputar os holofotes, a atenção e a adoração do público. E qualquer um que possa tirar isso do Trump, ele os coloca em alguma agência federal. E não dá para sair do cargo de secretário de Saúde e Serviços Humanos e concorrer à presidência. Isso é um cemitério para a sua carreira. Você até pode seguir por outros caminhos depois disso, mas não vai concorrer à presidência. Robert F. Kennedy poderia, de fato, se jogasse bem as cartas, poderia ter concorrido a uma vaga no Senado por Massachusetts ou algo assim. E teria sido imparável. Sério, dentro do Partido Democrata, realmente imparável. Tulsi Gabbard poderia facilmente ter esperado o momento certo e conseguido uma vaga no Senado pelo Havaí e ser imparável. Provavelmente teria sido uma força em qualquer partido se fosse uma política genuína e, pessoalmente, European Union não acho que ela seja. Ela é uma política camaleônica. E uma oportunista de carreira, e o lobby israelense tem grande influência sobre ela, na verdade. Então ela está nesse campo. Pois é, Danny Davis, que supostamente era um dos assistentes dela, quando ele não se curvou, ele foi riscado daquela lista na hora. Sim. Mandaram a Laura Loomer atacar o Danny Davis nas redes sociais e o chamaram de vários nomes, insinuando que ele era antissemita e todas aquelas coisas de sempre. Então veja só, Rubio. Pular do cargo de secretário de Estado para a presidência não é fácil. Não é. E depois do experimento pouco convencional com o Trump, os Estados Unidos vão querer estabilidade e previsibilidade. E vão preferir um governador, um senador ou talvez até um congressista. Dariam uma chance a candidatos como, por exemplo, um Massie. Então Trump os mantém por perto. Ele pode controlar Carlos. Trump pode decidir colocar Colo na conversa sobre o Irã ou tirar culpa em Rubio por Venezuela se tudo desandar, tirar Colo. Então Trump eliminou todos os competidores potenciais do movimento, faça a América grande de novo ao absorver elos e colocar Colos em o cargo de diretor da inteligência nacional não é um posto que você possa usar como trampolim para voltar. Tulsi teria que conquistar um cargo eletivo. Ela não pode concorrer como candidata a meme. A imagem dela foi manchada pelo tempo que passou com o Trump. Ela não enfrentou o Trump sobre a guerra com o Irã. Depois de vender camisetas Não Bombardeiem o Irã em 2018. Ela vendia camisetas com Não Bombardeiem o Irã quando Trump era presidente. E então, quando ele decide bombardear o Irã, ela recebe relatórios de inteligência dizendo que eles não têm arma nuclear. Ela simplesmente fica calada. Ela se pronunciou no Congresso, levou uma surra verbal e acabou ficando retraída.
Ela não se manifestou. O que ela disse foi que a avaliação da inteligência dos Estados Unidos afirma: é um fato que o Irã não está desenvolvendo uma arma nuclear. Esse é o consenso dessa avaliação. Então ela estava fazendo o seu trabalho. Mas então Trump a joga debaixo do ônibus 2 vezes e diz que não liga para o que ela fala. Quando desafiada pela imprensa, nesse ponto ela realmente teria que renunciar. Se você é uma pessoa de princípios e naquele momento, European Union, entendi que Tulsi Gabbard não é uma pessoa de princípios. Ela põe a carreira e a conquista do poder em primeiro lugar. Porque se ela fosse uma pessoa de princípios, se fosse mais ousada politicamente ou não estivesse nas mãos do lobby israelense, isso teria sido a oportunidade dourada para turbinar sua imagem de independente, anti-establishment, anti-vai-guerra, tudo aquilo que os populistas americanos de ambos os lados adoram. E ela teve essa oportunidade, e estava entregue de bandeja para ela. E ela não aproveitou. Pois é, acho que, pronto, isso foi provavelmente o fim para ela. Ela vai concorrer em 2028 e provavelmente terá uma chance para uma vaga de vices em presidência. Sem dúvida, porque ela é mulher relativamente atraente e relativamente jovem. Ela é mestiça, então tem um apelo como representante de minoria. Vai atrair algumas pessoas. Mas basicamente ela foi um puxa-saco, para usar um termo da Bari Weiss. Ela disse que Tulsi era uma puxa-saco do Assad. European Union lembro disso quando a Bari Weiss fez a entrevista no programa do Rogan. Mas Tulsi agiu como puxa-saco do Trump ao não se posicionar, quando sabia que eles não tinham armas nucleares. Então a Operação Midnight Hammer poderia ter sido interrompida pela renúncia dela. Ela poderia ter feito história. E são raras as ocasiões na carreira ou na vida de alguém em que essa oportunidade se abre. Ela teve essa chance e não aproveitou porque se curvou ao poder. E, para mim, isso não é uma pessoa de princípios. E você tem razão, tem razão. Também olho para o serviço militar dela e, francamente, não fiquei impressionado com o que ela fez nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Quero dizer, ela estava fazendo propaganda na África por cerca de 1 ano e meio. Isso é mais do que a maioria dos políticos americanos já fez. A menos que tenham feito isso no Exército de Israel e o J.D. Vance. O que ele fazia? Ele escrevia comunicados de imprensa. Ele era um jornalista alistado. Para os fuzileiros navais? Foi para os fuzileiros. Sim. Quer dizer, o que é isso? Não há muitos veteranos de combate? Ponto final. O que Tom Cotton fez no Exército dos Estados Unidos? Não me lembro. Simplesmente não consigo imaginar como foi aquilo. European Union só... Cotton, Bacon e o resto desses caras. E todos eles são comprados e pagos pelos israelenses. Bacon recebeu mais de 3 milhões de dólares do lobby israelense. O lobby israelense financiou a primeira campanha de Tom Cotton no Arkansas. Ele foi controlado por eles antes mesmo de tomar posse. Pois é. Você serviu no Iraque, está? Não servi. A única razão pela qual European Union não fui ao Iraque, European Union voltei. Acabei virando instrutor. Voltei de uma missão como assessor militar, me casei e trouxe minha esposa e a papelada dela não estava pronta. Então ela não podia dirigir, ela não podia fazer nada, ela estava grávida. O meu coronel estava exigindo que European Union fosse. European Union disse, certo senhor, European Union vou. Só me dê tempo suficiente para preparar a papelada. Ele disse, não, partimos em 2 semanas. Você tem 2 semanas para resolver tudo. Parecia que sabe, eles não deram nenhum tempo. European Union liguei com antecedência, bem antes de voltar da missão de assessor militar. Nada foi feito. European Union entreguei toda a papelada, nada foi feito. Quando cheguei, não havia nada. Tive que começar do zero. Minha esposa não tinha identidade militar e estávamos a cerca de 50 milhas da base. European Union dirigia todas as manhãs porque morava na periferia de Raleigh, Carolina do Norte, e ia para Fort Bragg. Ela não podia dirigir. Ela tinha acabado de aprender a usar um caixa eletrônico. Ela não sabia pagar online. European Union estava ensinando ela. Mas sabe, em 2 semanas tenta arrumar alguém assim. É impossível. Além disso, ela estava grávida.
Então teriam me mandado de volta de qualquer forma, porque assim que a associação de cônjuges descobrisse, me obrigariam a voltar. Isso mancharia meu registro e o do coronel. Mas naquela altura European Union pensei, vou simplesmente renunciar à minha comissão. Pronto. Bem, na verdade European Union não podia renunciar à comissão naquele momento. Então European Union disse a eles, olha, vou pegar uma garrafa de vodka, vou beber tudo, vou começar a dirigir na frente da polícia até me pararem. Aí vão acabar com a minha carreira. European Union não podia renunciar porque European Union era 19 Alpha, mesmo não estando servindo como 19 Alpha, como oficial de blindados. European Union estava na infantaria e na infantaria aerotransportada. Mas isso não estava na lista de especialidades profissionais militares que ele se recusava a liberar. Tipo, só me dê 2 malditos meses para arrumar tudo. European Union vou voar até lá. European Union vou servir. Sou oficial de combate, não me importo. Faço isso, só me deixe cuidar da família. Ele precisava ter tantos oficiais de cada patente e era só nisso que ele se importava. Esse cara foi demitido quando voltou. Esse é o nível de idiota. Esse cara, quero dizer, servi com oficiais negros excelentes, que foram promovidos puramente pelas suas habilidades, mesmo sob um comandante de brigada daquele tipo. E esse cara não era. Esse cara foi promovido por causa de políticas de diversidade, equidade e inclusão. Então eles chegam lá, eles estão no Iraque, e ele diz a todo mundo, quando tiverem folga, ninguém pode voltar de avião para os Estados Unidos, o que já contrariava as ordens gerais. Eles tinham permissão, e então ele voa de volta para ver a filha se formar. Então todo mundo ficou indignado, tipo, que diabos, né? Então sim, quando voltaram, ele foi demitido. Foi um alvoroço total. Mas sim, esse foi o único motivo. European Union passei por todos os Balcãs. European Union deveria ter ido. European Union estava pedindo para ir ao Afeganistão quando de repente me mandaram para a Geórgia. Fui impedido de ir no último minuto. Precisamos de alguém que fale russo. Você vai para a Geórgia. Então, acabei não indo para o Iraque, mas isso foi um pouco além do meu controle naquele momento. Não quero arranjar desculpas, mas foi... Bom, digo isso porque há muita gente na política, no circuito de podcasts e também na mídia, inclusive pessoal da Fox, como o Pete Hegseth, que serviu no Iraque como soldado dos Estados Unidos, como reservista ou como praça ou oficial comissionado, etc. E European Union os divido em 2 categorias: os que estão dispostos a criticar abertamente a presença e o papel dos Estados Unidos no Iraque e os que nunca fazem isso ou que no máximo falam meia frase uma vez por ano. E European Union acho que, na política, é muito difícil ser anti-guerra, mesmo se você for veterano, porque é muito, muito complicado em Washington. É mais fácil no circuito de podcasts e um pouco mais difícil na mídia tradicional de televisão a cabo também. Então, European Union os divido nessas categorias. E percebo que não consigo falar com ninguém que serviu lá e que não queira criticar o papel dos Estados Unidos ali. É como falar com uma parede. Ah, E eles simplesmente não querem criticar o poder porque, por algum motivo, acreditam que a carreira futura deles depende de se curvar a esse poder. E, por sorte, há muitas pessoas nesse novo circuito de podcasts que surgiram. São bastante críticas e francas e são veteranos. E é importante, European Union, fico imaginando, se essas pessoas tivessem aparecido na Fox e na NBC nos últimos 20 anos, será que teríamos uma atitude pública diferente em relação a todo esse aventureirismo militar? Acho que seria bem diferente. Mas isso mostra o quanto a mídia corporativa é controlada. com certeza. A guerra no Iraque foi... Bem, se o seu objetivo era derrubar o Saddam, isso foi um feito. Eles derrubaram o Saddam. Se sua missão era garantir que o Iraque ficasse leal aos Estados Unidos, aquilo foi um fracasso total. Quer dizer, você entregou o país aos iranianos junto com os citas. Isso vem de não entender absolutamente a divisão religiosa e étnica de um país que você está prestes a invadir. E European Union vi isso porque, como disse, European Union estava na Brigada Dragon antes de ser enviado ao Pentágono para ser assessor militar. A gente fazia os planos e preparativos para aquilo e a maioria não fazia ideia. Não estou dizendo que European Union era nenhum especialista, mas European Union me sentava e lia tudo, porque começou por curiosidade, com quem diabos estávamos lidando?
A maioria não ligava. Era igual quando fomos para a Bósnia e lugares assim. Em parte porque European Union sou russo e sou ortodoxo, sabe? Claro que European Union me inclinava para os sérvios. Não vou dizer que não. Mas, sabe, European Union li tudo o que tinha sobre aquilo. E a gente tinha os briefings de inteligência militar. Todo mundo sentado ali, caindo no sono. Diziam que só tinham ido até a Macedônia. Olha, meus caras, European Union tinha que andar por aí acordando meus sargentos e os recrutas, porque estavam todos... E acordá-los era inútil também porque diziam, tudo bem, vou ficar acordado. E os olhos dele viravam para trás, ele não ligava, mas aí tinha que lidar com os locais e não sabia... É a mesma coisa, sabe? A gente patrulhava pelas montanhas e muitos não sabiam falar. Alguns locais falavam um pouco de inglês. European Union conseguia me virar porque estávamos fazendo trabalho civil na Rússia. Mas ninguém liga. Eles não sabem por que estão ali. E não querem saber por que estão ali. Essa é a parte importante. É tipo, tá bom, European Union, faço a patrulha. O senhor manda a European Union andar, senhor, e European Union não tô nem aí. Mas você tem contato constante com os locais, e é assim que as coisas dão errado, muito, muito rápido. Então sim, European Union vi isso, e as pessoas não criticam. Muita gente falou muito sobre esse serviço, e muita gente, vou te dizer, European Union conhecia um Major com quem servi. Ele foi ao Afeganistão por um mês. Ele era Major de inteligência, então ficou numa base. Acho que ele foi ao mercado local com escolta armada. Ele e um grupo foram ao mercado local. Ele se candidatou à estrela de bronze. Ele recebeu. European Union, fiquei tipo, caramba, putz, você mesmo conseguiu isso. European Union não faria isso. European Union não posso fazer isso. European Union tenho algo chamado amor bipróprio, entre outras coisas. Que risco você correu? Que alguém no mercado ia te cobrar a mais? Não é como se ele estivesse realmente em perigo no mercado. Ele tinha segurança armada. O grupo inteiro deles foi para lá. Ele ficou lá por um mês. Ele foi para lá por causa da estrela de bronze. Então, mesmo assim, você tem que olhar direito para quem serviu. European Union, não estou dizendo isso. Quero dizer, teve gente que foi patrulhar, levou tiro e por aí vai. Meus parabéns por isso, mas teve muita gente que foi para lá e o que fez? Você ficou numa base, comeu na cantina, fez papelada, talvez teve que desviar de artilharia. Nem era artilharia de verdade. Estavam atirando uns foguetes caseiros neles. Não eram mísseis, eram foguetes. Eles acendiam o estopim e corriam, e aquilo disparava na direção geral de vocês. Às vezes fica curto, às vezes passa do alvo, às vezes acerta perto do objetivo, seja lá qual fosse. E aí eles ganham um monte de condecorações e voltam com medalhas extras que não mereciam. Quero dizer, a estrela de bronze é... Egset ganhou a estrela de bronze 2 vezes por méritos. Serviço em zona de combate. Ele é reservista de Minnesota. Medalha de louvor do Exército 2 vezes por distinguir-se em feito heróico ou meritório no serviço. Medalha de louvor conjunta por feito meritório. Designação de serviço conjunto. Insígnia de combate da infantaria. Suponho que todo mundo recebe algo assim. Sim, a insígnia de combate da infantaria é concedida automaticamente se você... Pois é, European Union não pude receber a insígnia de combate porque algumas das áreas onde estive não eram reconhecidas. E, como European Union era da blindagem, não pude receber a insígnia de combate da infantaria, mesmo estando na infantaria. Foi tipo, desculpe, você? Então você está no exército, certo? Ok. European Union, preciso te perguntar a última coisa. Você viu o vídeo, ou há vários vídeos, do Hegseth à frente de um grande número de jovens, soldados em roupa de treino, camiseta e shorts, lá fora, e ele dizia... Uma das camisetas tinha escrito algo tipo, vamos para a guerra, ou coisa parecida. Ele estava correndo, com as tatuagens à mostra, e adora exibir as tatuagens. Coisa que European Union acho meio esquisita, mas isso é outra conversa. Mas ele diz para eles, olhem, European Union estava com o presidente e ele estava ao telefone com os iranianos. Ele não estava ao telefone com os iranianos, nem com os paquistaneses, ou com quem quer que ele dissesse que estava falando. E ele disse, olha, se vocês não assinarem esse acordo, esse cara aqui vai ser com quem vocês terão de lidar. E o Pete Tessa se virou para todos esses jovens soldados e disse, e esse por acaso era a European Union. E, sabe, ele só estava se gabando. Foi tão constrangedor de assistir. Mas, sabe,
Como você reagiria sendo um jovem soldado do exército, sei lá, e vendo quem deveria ser o secretário de defesa incitar a guerra, sempre tentando provar que é um dos caras? Acho que, em algum momento, a novidade passou e European Union vejo isso como um problema sério. O Hegseth está compensando em excesso? E o que esses jovens pensam quando veem alguém agindo assim? Alguns pensam que isso é besteira, porque eles não pareciam muito envolvidos com o que ele dizia. Ele estava fazendo espetáculo. Você viu algum desses vídeos? Olha, soldados têm faro para besteiras. Vou te dizer uma coisa. European Union estava comandando uma pequena base por alguns meses na Bósnia, do lado sérvio. E apareceram uns 2 generais porque eles iam todos para a base russa que fica ao lado. Eles vieram de helicóptero. Um deles me repreendeu porque nossos veículos Bradley tinham ferrugem superficial nos canos. Tinha acabado de chover, literalmente. E as metralhadoras de 7,62 milímetros ficam montadas o tempo todo. A gente não as desmonta porque você nunca sabe se vai ser atacado ou não. Então, se alguém precisa entrar rápido e começar a atirar e você não está usando sua metralhadora. Mas tinha acabado de chover, literalmente, quando eles pousaram. Então aparece ferrugem superficial. É o que acontece. Quer dizer, não dá tempo de limpar porque temos 2 generais passando. Eles iam para lá. Então me deram uma bronca por isso. Tipo, não tem porra nenhuma que European Union possa fazer sobre isso. Mas o melhor general que passou por lá foi o General Hardin. E European Union conhecia o homem algumas vezes. E era assim que ele se comportava. Então European Union encontrei no heliponto. Ele chega, coloca o braço no meu ombro. Vamos, filho. Diga o que você precisa. Qual é o seu crime? Você fuma? Quer fumar? European Union não fumava. Mas, sabe, todo mundo era politicamente correto. Não pode fumar. Se bem me lembro, ele tinha um bigode, o que também não era politicamente correto. E ele, certo, me diga o que está acontecendo aqui. Me conte, sabe, sobre que problemas você enfrenta e coisas assim. E você pensa, uau, alguém que se importa mais do que, European Union viu uma mancha de ferrugem superficial no cano de uma metralhadora. Portanto, isso deve ser uma área bem fodida. E então European Union vou beber com os russos lá, com os generais russos. É a maioria dos generais. Esse é o tipo de general com quem European Union convivi ou que conheci. Hardin foi um sopro de ar fresco. Ele era um general que estava com os soldados. Servi com o general Griffin quando ele era coronel e ele era do mesmo tipo. Que Deus o tenha. Ele faleceu de câncer há cerca de 2 anos, no final de 24. Era a mesma coisa. Ele falava com você, mas não como se fosse seu amigo. Ele nunca era seu amigo. Você nunca esquece. Este é um general. Sou primeiro-tenente. Nunca vou esquecer disso. Mas ele fala com você nessa linha. European Union, sou general. Você é tenente. Não assim. Ele fala com você num nível que European Union não chamaria de intimidade, mas numa relação oficial, não oficial. O que você tem? Quais são seus problemas? Blá, blá, blá. É interessante o que você está fazendo e o que ele pode fazer para ajudar. E ele é sincero. Esse é o ponto-chave. Ele é sincero. Soldados, oficiais, todo mundo vê a palhaçada deles. Hegseth é conversa fiada. E eles sabem que ele é conversa fiada. Quando um general aparece para fazer seu treino físico com você, aquilo é para foto ou só para cumprir uma formalidade. European Union estive com os soldados, como quando o sargento Moore sai para andar com os soldados rasos. Sim, aquilo é só para o sargento Moore marcar presença. Sim, European Union conferi. Isso é feito pelos seus sargentos de patente inferior, pelos seus oficiais de companhia, ou talvez por um oficial de patente intermediária, como um tenente-coronel ou um major. Não pelos generais, mas quando o ministro ou secretário aparece ali, aquilo é 1000% só para foto, certo? Então é só um evento encenado. Eles sabem disso. Ninguém gosta de participar de eventos encenados. A questão é que você recebe respostas sinceras do povo. Você conversa com esses caras do nível mais baixo, os soldados rasos e tal. Mas isto é um evento encenado. Todo o nosso conhecimento tem origem em nossas percepções. E tentar agir como um dos caras também não funciona. Há um motivo. Se você é secretário da guerra, da defesa, seja lá o que for, e é um general de 4 estrelas, você não age como um maldito soldado raso. Tem que haver essa separação, certo? Exatamente.
E você precisa manter um padrão de postura mais elevado para inspirar respeito. Isso já é um evento encenado, pelo amor de Deus, é óbvio. A mídia está ali e European Union fica tipo, o que vocês são, caras? Não, vocês não são. Todo mundo sabe disso. Então é isso, você parece inseguro quanto à sua virilidade. Quer dizer, é isso que parece. Ele está se compensando demais. Ele fica levantando peso. Ele tem todo mundo ao redor. Quero dizer, European Union vi se esforçar com 180 libras. Vou para a academia e vou ter que levantar peso. Vai ser mais do que isso. Ele teve dificuldade fazendo repetições com 160 libras, só algumas, e tinha um marine grandalhão, um homem negro grande, ajudando. Mas aí, alguns meses atrás, European Union lembro que ele encenou um negócio onde supostamente fazia supino com 300 ou 350 libras, e European Union o vi se esforçando com 180 em um outro vídeo que saiu. E European Union, pensei, será que colocaram pesos falsos ali? Olha, de novo, é um evento encenado e todo mundo sabe disso. Se você está em forma, as pessoas vão perceber que você está em forma. Você não precisa se exibir na academia. É como quando saiu uma foto do Macron com... Era o Macron ou o Starmer? Acho que os dois fizeram aquilo com um saco de pancadas. Braços magrelos e finos. Agora a European Union sou um grandão. Viu? European Union tô batendo em um... O Macron estava se exercitando para se defender da esposa. E não adiantou, porque ela ainda deu uma surra nele. É tão evidente e fica tão feio. Quer dizer, é claramente compensação. Se você tem certeza de si, como um predador anda. Um predador não tem pressa, um predador não parece nervoso. Ele entra ali, ou um macho alfa, se quiser chamar assim, como se fosse dono da sala. Ele é elegante e não se apressa, mesmo quando deveria, porque isso transmite a aura de European Union mando aqui. Quando você tem essa energia nervosa ou fica mostrando, olha, European Union levanta o peso, isso é compensação. É um macho beta tentando ser um macho alfa. Isso é compensação. O Trump faz isso o tempo todo. Tô aqui. Sabe, se você realmente é um líder, não precisa fazer isso. É uma aura. As pessoas entendem isso. É a maneira como você se comporta, como você fala. Mas se você está sempre precisando agir assim, tipo um gorila, isso até pode funcionar para gorilas. Mas entre humanos as pessoas entendem. As pessoas têm essa sensação. Como você disse, isso é encenado. Claro que é encenado. E se você precisa encenar, significa que está compensando alguma coisa. Também quer dizer que você está usando todos os recrutas e soldados jovens. Você os está usando como figurantes. Sim, com certeza. Com certeza. Pelo visual e para se promover. E você está usando mais de 100 soldados dos Estados Unidos. Você provavelmente disse, tragam todo mundo. Precisamos de 200 lá dentro. Temos que fazer parecer grande. Consigo imaginar o que o produtor está dizendo ali. Isso, para mim, é inconcebível. Sim, com certeza. Com certeza. Você está absolutamente certo, mas infelizmente essa é a realidade com esses caras. O pior é homens beta comandando algo por causa disso. É como acontece com mulheres na política. Se você olhar, fizeram um estudo com rainhas e reis. Ainda não fizeram com presidentes ou primeiros ministros, mas tenho certeza de que será exatamente a mesma coisa. Mulheres naquela posição de poder, muito mais guerras. Elas tentam ser mais agressivas para provar que são tão duras quanto os homens poderosos. Não sou apenas uma mulher delicada. Vou declarar guerra a você. Os grandalhões podem pensar. Sim, poderíamos brigar, mas vamos conversar. Tenho que fingir ter testosterona. É a mesma coisa. Quando homens beta tentam se mostrar como alfa, eles começam guerras. Eles vão começar um monte de coisas. Eles fazem coisas estúpidas para tentar inflar o ego, a aura deles que... Um homem alfa não faria isso. Eles não precisam. European Union não precisa começar uma guerra para mostrar que estou no comando. Tenho outras maneiras de provar isso. Posso simplesmente me afastar de uma guerra porque não tenho medo de você, isso demonstra. Ao contrário de alguém que precisa provar que é alfa e aguentar o desgaste político dos tubarões, que se European Union me afasto da guerra ou desescalo, isso exige força de verdade. Exatamente. Isso é poder de verdade. E esses caras que tentam compensar vivem ostentando um peito avantajado. E se estiver inflado, sim, eles não conseguem recuar, eles não têm a real coragem moral, não têm habilidade de liderança. Eles acham que a única forma de manter as pessoas ao lado deles é sendo um palhaço e batendo no peito o tempo todo.
E isso funciona com algumas pessoas. Quer dizer, pelo amor de Deus, olha o movimento Fazer América Grande de Novo. O que restou do movimento Fazer América Grande de Novo é um culto de personalidade. Outra coisa que o Pete fez foi usar uma camiseta dos fuzileiros navais dos Estados Unidos enquanto fazia um desses treinos encenados. Suponho que ele estava com fuzileiros navais, mas fica meio estranho se você não serviu naquele ramo, é um pouco esquisito. Conheço fuzileiros navais que ficariam ofendidos porque ele não serviu no corpo. Se você olhar para o ministro da Defesa russo, ele é general, mas é um posto honorário. Belousov é civil, ele é economista, ele é empresário, ele é totalmente um civil, certo? Desde que se tornou ministro da Defesa, deram-lhe o posto honorário de general. Então ele poderia usar uniforme. E nas paradas russas, ele nunca usou uniforme. Ele é o segundo na parada. Ele entra de carro quando vai se encontrar com os generais para inspecionar as tropas. Está de terno e gravata. Certo? Sabe, o Shoigu chegou a usar uniforme. Shoigu também era civil. Imitu seitou minitaeta. Seitu maison dinistaetais cais. Sheptou lenstaetai ta. Shoiguchi. Ele era civil, o Shoigu, sim. Sim, o Shoigu é civil. Ele recebeu um posto honorário de general por ter sido ministro da Defesa, então chegou a usar uniforme. E todo mundo fala, ele não merece esse uniforme. Bela Yusuf não tem medo disso. Ele não precisa se exibir para ninguém. Ele está de terno civil. Ele é um civil. E ele não vai usar uniforme, porque nunca usou. Quero dizer, ser ministro da Defesa não exige que você seja general. É um cargo civil, como o secretário da Guerra ou da Defesa. É um cargo civil. European Union diria que, na maioria das vezes, é melhor ter alguém que já tenha servido para ao menos entender o serviço militar. Talvez não seja sempre, depende. Por exemplo, o Bela Yusuf vem de um perfil administrativo bem diferente, e acho que ele fez um excelente trabalho ao tornar o Ministério da Defesa na Rússia mais eficiente e ao eliminar muita corrupção. Ele também é, como dizemos, um homem de igreja, ou seja, ele é muito ativo na igreja ortodoxa, ele serve no altar, ou seja, é uma pessoa com fé religiosa. E o problema para quem promove a corrupção é que pessoas com fé tendem a ser honestas. Sabe por quê? Eles têm aquela fé que diz, mais cedo ou mais tarde vou prestar contas a Deus. Então, sabe, tem que agir corretamente. E isso era uma das coisas que me preocupava, o Ocidente, quando Bela Yusuf se tornou ministro da Defesa, tipo, ele vai limpar muita da corrupção da qual nós dependemos. E ele fez isso. Mas, de novo, ele é um homem discreto. Mas dá para ver que ele é um macho alfa. Ele é discreto, mas transmite autoridade. E ele não precisa vestir um uniforme que nunca ganhou o direito de usar para mostrar isso. De terno ele passa e as pessoas sabem que ele é o chefe. E você não vê isso com... Sinceramente, quem foi a última pessoa assim que transmitiu autoridade? Por mais ruim que seja dizer, provavelmente o Cheney. Sabe, nas últimas administrações, provavelmente foi o Cheney que transmitiu esse tipo de autoridade. O pai Bush. Bem, o pai Bush foi, sabe, como o Reagan. Mas não muita gente. E, definitivamente, não estou sendo parcial a nenhum partido, mas, no geral, a maioria desses caras não é. E eles se sobrecompensam, o que causa muitos problemas. Como podemos... E, sabe, European Union, vejo os Estados Unidos como basicamente um só partido, de qualquer forma. São só duas asas do mesmo pássaro, não há muita diferença. No fim das contas, em sua maioria, eles são controlados pelas mesmas pessoas. Há uma pequena diferença, mas só nas bordas. Então, acho que muitos desses caras estão compensando em excesso, exageradamente. Isso é ruim. Especialmente sob Trump, eles têm que, sabe, projetar essa imagem alfa masculina. E claramente não são. Sabe, o Reg 7 fez uma declaração na frente de... Há alguns dias ele estava usando uma camisa marrom, tipo Benetton. Camisa bege. As mangas estavam arregaçadas até uns 3 botões. Mangas arregaçadas, realmente mostrando as tatuagens. E tinha gente fardada atrás dele. European Union achei meio desrespeitoso. Os guardas estavam de uniforme cerimonial completo, bem certinho. E ele sentado com as tatuagens à mostra.
com uma camisa que parece de quem vai sair para beber. Vai sair para beber ou algo assim. European Union, pensei comigo. Esse cara tem alguma coisa errada na cabeça. Ele tenta passar a imagem de que é um cara muito legal, normal, sexy. Ele é durão. Ele vem com tudo. Ele arrebenta. Ele está detonando. Ele está matando os ads. Isso me lembra um esquete do Saturday Night Live. Na época em que o Saturday Night Live era bom, eram homens do leste europeu ou algo assim. Era um quadro recorrente que eles faziam. Você tem razão. Borra, tem razão. Tem que exibir o peito peludo. É quase coisa de white trash, mas é meio... Você tem razão, só que agora é o trailer branco, sabe? Dá pra dizer isso. Beber o território do Al Bundy. Ele está bem nesse ponto. Claramente vem de um subúrbio mais abastado, ou algo assim. Ele conseguiu, por indicação, uma vaga numa universidade da Ivy League, acho que Princeton, e participou do programa de oficiais da reserva, ou algo assim. Ácico, Quacipo, Acipato. Sim, fez isso. Foi para a reserva, European Union, imagino. Mas outra pergunta séria é, publicamente disseram que ele foi escolhido porque escreveu um livro sobre modernizar as Forças Armadas dos Estados Unidos, certo? Privadamente, sabemos que ele foi preselecionado pelo lobby israelense, certo? Mas publicamente era isso que a administração Trump dizia, que foi por causa desse livro. Agora, todas essas pessoas que trabalham na Fox têm livros publicados e depois promovem esses livros na Fox, certo? Muitos deles usam escritores fantasmas. Sim, com certeza. Porque, sabe, sem ofensa ao Brian Kilmeade, mas escute esse cara. Ele não é historiador acadêmico, mas tem uma série de livros de história e está no ar todo dia. A European Union, penso, onde é que você arranja tempo? Então tudo o que você precisa é pagar um escritor fantasma $10.000. Eles fazem um desses num instante. Hoje em dia, provavelmente usam o ChatGPT. E depois só vendem. Bill O'Reilly e por aí vai. Eles só lançam esses livros. Embora Bill O'Reilly provavelmente seja um historiador razoavelmente competente, só de ouvir ele falar por anos. Ele realmente conhece bastante de história, mas é arrogante pra caramba. European Union sei, mas todos eles têm escritores fantasmas. Então minha pergunta é, pergunta legítima, visto que tantos desses caras da televisão viraram editores. É uma operação de mídia, é para ganhar dinheiro, é vender o livro na TV, divulgar o livro. Você está comprando a imagem. Será que Pete Hegseth recorreu a um escritor fantasma? Ou foi a Fox, ou a editora que contratou alguém para escrever esse livro que supostamente seria o currículo dele para ser escolhido pela administração Trump como secretário de defesa? É uma pergunta legítima, porque se a resposta for sim, então estamos diante de uma fraude completa. Você pode chamar Golo, literalmente, de fraude absoluta. Então, é uma pergunta legítima. European Union, não sei a resposta para isso. European Union, não sei, talvez tenha assinado um acordo de confidencialidade, sei lá. Mas tem que perguntar, porque muitos desses caras da TV, as editoras, é que providenciam o escritor. E eles só colocam o nome deles em cima. É assim que o negócio funciona. Certo. E a editora lucra e o canal de televisão também fica com uma parte. Sim, estou escrevendo um livro sobre minhas experiências em corporações ocidentais, sobre quantas coisas erradas eles fizeram. E, honestamente, ficou em segundo plano. Comecei, tem umas 30 páginas, deixei de lado por enquanto. Porque estou fazendo todo esse podcast, outras coisas, família, um pouco de vida pessoal, e você fica pensando, meu Deus, ok, tenho que cuidar disso hoje, certo? Tenho tantas entrevistas, certo? Quando a European Union finalmente chegar a isso, já vou estar cansado, certo? No dia seguinte. E está andando muito, muito, muito devagar simplesmente porque a European Union, estou ocupado. E a European Union provavelmente devia dedicar mais esforço a isso. European Union sei disso. Mas European Union não fico na televisão o tempo todo como esses caras. E European Union não estou festejando constantemente como esses outros caras. Sabe? European Union não tem o tempo para isso. Então a gente tem que se perguntar, como ele escreveu um livro? E aí você ouve o jeito que ele fala. Sabe? Os discursos dele são escritos por outras pessoas. Não sei quanto ele contribui nesses discursos, mas obviamente eles são feitos para ele. E ele não me parece exatamente o tipo de pessoa.
E, pelo amor de Deus, eles usaram uma citação do Tarantino como se fosse uma citação religiosa. European Union sai no café da manhã de oração. Aquilo foi aquele momento para onde vamos. Nesse ponto, Então ele escreveu um livro. Ver a Jane correr, ver o Jack pegar a bola, sabe? Só trocaram general por coronel. Sabe, European Union, não acredito nisso. Você sabia que os Estados Unidos, sob o EG-7, entre o fiasco no Iêmen e este último com o Irã, perderam mais de 100 aeronaves de aça fixa? Nos conflitos no Iraque, a Primeira Guerra do Golfo e a Longa Guerra de 2003, os Estados Unidos perderam apenas 75 aviões de aça fixa em 12 anos. Então você diria que isso é um sucesso como secretário de defesa ou uma falha? Você seria demitido? Bem, pode ser um sucesso, dependendo de quem você realmente serve. Se você trabalha para Lockheed Martin ou para Raytheon, isso provavelmente é um grande sucesso. Então a gente recebe os pedidos de reposição, com certeza. Claro, ruim. Isso funciona. Se você trabalha para o contribuinte, isso é provavelmente um fracasso enorme. O seu trabalho é cuidar dos soldados e de suas famílias. E 20 bases militares dos Estados Unidos no exterior foram seriamente atingidas. Sim, isso é praticamente um fracasso. Num período de 3 ou 4 semanas, você poderia ser demitido. Isso é motivo de demissão. Nesse caso, não é só demissão. Isso é, quando você pega um revólver, coloca uma bala e aponta para a têmpora. Ou, se quiser o modelo japonês, você tira sua espada pequena e arranja alguém com uma katana longa. O modelo Christopher Walken, em que você coloca a faixa vermelha do filme O Franco Atirador. Isso. Mas ele não demonstra vergonha nem remorso. Ninguém o faz. Ele sobe lá e continua com o mesmo show. European Union diria que esse cara é o pior indicado político da história dos Estados Unidos. Não sei. Já houve vários. Ele está definitivamente entre os piores. European Union diria que nunca houve alguém tão despreparado para um cargo tão alto. Com certeza. Com um currículo pessoal tão desastroso. Sim. E um temperamento que parece estar sempre à flor da pele. European Union, me pergunto, além do problema com o álcool, ele tem um problema com o Zelensky? Quer dizer, vale a pena perguntar também, porque ele é bem afiado. Ele responde seco aos jornalistas de um jeito que não é nada característico de uma pessoa normal. O Trump também faz isso, aliás. O Trump também é ríspido com jornalistas. Conheço várias pessoas que conheceram o Trump quando ele era jovem. Vamos apenas dizer isso? Sim. Teve muito pó branco circulando. Vamos deixar por isso mesmo. Rubio 54, sim, aquilo foram bons tempos. Sim. Então, European Union, não sei. Sabe, tem o Marco Rubio ali. Ele tem bastante influência junto ao sujeito mais velho. Sabe o que dizem? Quando o palhaço vira rei, ele transforma a sala do trono num circo. Ou acho que quando você permite que um palhaço ocupe o trono, ele não vira rei. É o reino que se transforma num circo. Acho que é um ditado. E sim, estamos vendo isso. E vemos isso em toda a Europa Ocidental. Quero dizer, é uma geração inteira, 2 gerações até, de pessoas muito incompetentes que chegaram ao poder. Não são os Shredders de antes, não são os Willy Brandts de antes, não são os Reagans de antes. Não sei nem como diabos chamar isso. Estes últimos 20 anos de liderança no Ocidente, na maior parte. Sim. É só ladeira abaixo. Está indo na direção errada, com certeza. Como dizem os russos, ouro afunda, merda boia. Estamos vendo a física em ação aqui. Isso é um grande problema. Patrick, temos 2 horas. Foi uma ótima conversa. Acho que a essa altura, as pessoas vão pensar, meu Deus, será que esses caras nunca param? Quero agradecer muito por ter participado. Obrigado a todos também. E, bem, vamos ver o que o Trump nos reserva a seguir. Acho que isso vai acontecer. Mas se conversarmos daqui a uma semana, acredito que estaremos falando sobre o colapso do memorando de entendimento.
É, essa é minha aposta. Vamos ver. Vamos ver o que pode acontecer com o Trump em 3 ou 4 dias. Ah, sim. Muita coisa pode acontecer entre o café da manhã e o brunch. Que personalidade! Obrigado a todos. Obrigado por terem participado. Nos vemos no próximo.